Sou a professora Josiane Brandão, aqui do canal Jolie Crochê, e na aula de hoje eu trago para ti esse lindo suplau. Tá com esses lindos detalhes, ó, bico russo, um detalhe em relevo aqui que é feito por cima da base, um detalhe aqui também em correntes, tá? Então, eu fiz aqui um vídeo da Carla Cristina de um tapete chamado Relíquia e achei esse ponto lá, nesse tapete, muito lindo, e aí eu resolvi fazer um suplau, que eu achei que também ia ficar muito lindo e realmente ficou uma coisa maravilhosa, olha só. Tá, o tapete dela é retangular, mas eu adaptei aqui para o modelo redondo e ficou maravilhoso o ponto, ó. Muito lindo mesmo, cheio de detalhes. Então eu gravei ele em barroco número 4 com brilho ouro, o barroco natural, né, que é de 700 gramas. E esse fio aqui é o fio ouro da Fial, só que eu fiz na gravação com barroco 4, tá? Então, mas ficou tudo igual o modelo, só mudou aqui o fio do que eu gravei com barroco 4, tá bom? Então, eu fiz 6 suplás com um novelo só de barroco, tá? Então, ficou bem legal mesmo, rendeu bastante, apesar dele ser número 4, ele é todo fechadinho, então ele ficou bem armadinho, então ficou maravilhoso, tá bom? Então, espero muito que tu goste dessa aula, compartilhe com as tuas amigas essa lindeza. Dá para fazer para qualquer época, né? Então, por exemplo, para o Natal, dá para usar o vermelho, para outras épocas é só trocar a cor e fica lindo, tá bom? Espero muito que tu goste, bora para a aula. Então, meninas, olha só. Para iniciar o nosso trabalho, a gente vai iniciar fazendo o anel mágico, tá? Então, eu vou te ensinar aqui o anel mágico, para quem não sabe, meu fiozinho aqui fica na frente. Vou dar uma volta aqui, ó, com a parte longa do fio, jogar lá para trás e resgatar aqui com a minha agulha, tá? Por baixo. Vou soltar aqui meus dedos e vou prender aqui e fazer logo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui dentro desse anel, pode puxar aqui para ajustar. Aqui dentro desse anel eu quero 24 pontos altos, contando aqui com as 3 correntinhas. Então, a correntinha conta 1, esse é o segundo, terceiro, e eu vou fazer aqui um total de 24 pontos altos. Então, fiz aqui um total de 24 pontos, o anel fica bem aberto. Eu vou pegar aqui o meu fiozinho e vou puxar para ajustar aqui esse anel. Prontinho. Depois a gente faz o arremate lá atrás. Então, a gente vai fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, lembrando que tem 24 pontos, contando com as correntinhas que a gente subiu, tá? Então, ficou assim o nossos 24 pontos. Aqui eu vou subir com 2 correntinhas, só 2, tá? E não vou considerar essas 2 correntinhas como ponto. Então, eu vou voltar na mesma e vou fazer mais um. Prontinho. No próximo ponto, eu vou fazer aqui um ponto em relevo. Então, olha lá o que eu vou fazer. Eu vou laçar o fio, vou aqui próximo pontinho, ó. Essa correntinha que eu subi mais o ponto alto foi sobre as 3 correntes do início. No próximo ponto agora, ó, vou pegar ele aqui por trás. Vou laçar o meu fio e fazer ele ficar saliente para frente, tá? Então, fiz aqui um ponto alto em relevo. No próximo ponto, ó, o próximo ponto é esse aqui, a cabeça dele tá aqui, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, faço o primeiro, volto no mesmo lugar e faço o segundo. Então, ficou um ponto alto em relevo. E no próximo ponto, 2 pontos no mesmo lugar, na mesma base, tá? Então, laço o fio, próximo ponto é em relevo de novo, ó. O próximo ponto é esse aqui, eu vou aqui por trás dele, pegar o meu fio, passar por trás para poder ele ficar saliente para frente, tá? Então, vou fazer aqui o ponto alto, pronto. Próximo ponto, que eu vou fazer aqui 2 pontos na mesma base. Então, vou fazer o primeiro. E vou fazer o segundo, voltando no mesmo lugar. Vou fazer mais uma vez para que não fique dúvida, tá? Vai ficar assim uma nervurinha. Lacei o fio, próximo ponto é em relevo. Então, olha lá. Os 2 que eu fiz tá sobre esse, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui o próximo. Trazer o fio aqui pra frente, passando lá por trás e fechar o ponto lá em cima. E no próximo aqui eu faço 2 pontos altos, fazendo aqui um aumento, né? Vou aqui, faço um ponto alto, na mesma base faço mais um ponto alto. Então, eu vou fazer isso na carreira inteira, tá? Faço 2 pontos num ponto e um ponto em relevo no outro.
tá? Por toda a carreira. Então, meninas, cheguei aqui no fim da carreira, ó. Terminei aqui o último ponto, aliás, o penúltimo ponto tá com 2 pontos altos no mesma base, ó. Então, no próximo aqui à frente, eu vou fazer um ponto alto aqui pela frente, ponto alto em relevo. E aqui no início, eu tinha feito as 2 correntes que eu disse que não vai valer como ponto, né? Então, como não vai valer como ponto, eu vou fazer aqui mais um ponto, porque eu preciso de 2 pontos no mesmo lugar. Pronto. Então, o que eu fiz no início, desconsiderando a corrente, né? O que eu fiz no início com mais esse, vai contar os 2 pontos e eu vou finalizar aqui na cabeça desse ponto aqui, antes do relevo, tá? Aquele pontinho que ficou antes do relevo, é com ele que eu vou fechar a minha carreira, tá? Prontinho. Vê que não fica o buraquinho, né? Justamente por isso que eu começo com as 2 correntes, sem considerá-las no final. Agora, a gente vai subir aqui com 2 correntinhas, da mesma forma elas não vão ser consideradas como ponto. Vou laçar o fio, vou voltar no mesmo lugar e agora sim fazendo o meu ponto valendo aqui. Ponto alto, tá? No próximo ponto eu tenho aquele ponto que ficou em relevo, tá vendo? Então vou laçar o fio, vou fazer um ponto alto aqui. Não vou fazer mais em relevo, tá? Vou fazer aqui um ponto em cima do ponto que estava em relevo. Agora eu vou fazer 8 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou voltar aqui, pegar as 2 alcinhas aqui do fio, ó. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou laçar o fio, vou voltar no mesmo ponto, ao mesmo ponto que está em relevo, e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui é que vai ser o nosso aumento, tá? No ponto alto em relevo, porque eu vou fazer o ponto, as correntinhas e mais um ponto. Nos 2 pontos à frente aqui, ó, eu não vou fazer aumento, então vou fazer ponto sobre ponto, ó. Um ponto e mais um ponto. Agora eu tenho o ponto na frente, aqui é o ponto em relevo. Então, vou fazer um ponto alto, ó. 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou voltar aqui, ó, pegar as 2 alcinhas da frente e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou laçar o fio, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto. Então, a carreira inteira vai ser assim, tá? Então, nos 2 pontos aqui, ó, nos 2 pontinhos à frente, não vou fazer aumento, vou fazer apenas ponto sobre ponto. 1 e 2. É importante que a gente assista primeiro o vídeo e depois, para entender o que está sendo feito, para depois fazer, tá? Porque a gente tenta fazer junto e acaba não entendendo direito, né? Então, é melhor assistir primeiro, depois vai fazendo. Então, aqui eu tenho o ponto em relevo, ó. Então, nesse ponto eu vou fazer aqui as minhas correntinhas. Vou fazer um ponto alto, 8 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto aqui na base dos pontinhos, do pontinho, ó. Pego as 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixíssimo. Volto no mesmo ponto e faço aqui um ponto alto. Então, é isso aqui a carreira inteira, tá bom? Já volto. Então, tô finalizando aqui a minha carreira, ó. Eu fiz aqui a minha última argolinha e eu tô aqui na direção do último ponto alto em relevo, tá? Eu vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer as 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto aqui na base, pego as 2 alcinhas aqui, faço um ponto baixíssimo. Volto no mesmo ponto relevo e faço um ponto alto. Prontinho, tá? No próximo ponto ainda tem mais um ponto, vou fazer esse ponto. E aqui eu tenho aquele início com 2 correntinhas que eu falei que a gente vai ignorar e vai pular direto para esse ponto alto e fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então, assim finaliza aí a nossa carreira, nossa terceira carreira, certo? Daqui de onde finalizei, eu vou subir com 2 correntinhas e como vou desconsiderar esse ponto no final, eu vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Esse ponto que eu fiz agora é o último ponto antes da argolinha, né? Então, vou fazer aqui outra argolinha. 1, 2, 3, 4... Pera lá, 3, né? 4, 5, 6...
7, 8. Volto aqui na base, pego as duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou por trás aqui, ó, pego meu primeiro pontinho alto aqui, na sequência, né? E faço um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. Ponto seguinte, mais um ponto alto, e esse é o meu terceiro ponto alto após a argolinha. No terceiro ponto, eu vou fazer um aumento, ó. Retorno no mesmo e faço mais um. No próximo, faço mais um ponto alto, ele é o último ponto, tá? Então, entre uma argolinha e a outra que eu vou fazer agora, vai ficar 5 pontos altos. Vai ficar aqui com aquele aumento no terceiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto aqui, pego duas alcinhas, faço meu ponto baixíssimo. Vou por trás da minha argolinha, pego meu primeiro pontinho e faço um ponto alto. Segundo ponto, ponto alto. Terceiro ponto, eu vou fazer o aumento. Então, vou fazer o primeiro, volto nele de novo e faço mais um. E no último ponto, faço novamente um ponto alto. E faço uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto aqui, pego duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Então, essa vai ser a repetição, tá? Então, eu vou ter uma argolinha, 5 pontos. Uma argolinha, 5 pontos e assim vai. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Pra que a gente tá fazendo essas argolinhas, tá? No nosso suplá vai aparecer aqui umas tranças, tá? Então, essas trancinhas aqui, ó. Então, essas argolinhas, no final, elas vão se trançar, vão passar uma por dentro da outra e vão se transformar nessas trancinhas aqui, tá? Só que elas só trançam no final. Então, por várias carreiras vai ficar várias bolinhas assim, tá? Pelo meio soltas. E no final a gente vai passar aqui uma por dentro da outra. Opa, assim, tá? Mas isso aí a gente só vai fazer no final. Então, vai deixando tudo solto mesmo, do jeito que eu tô te falando. E aí vai ficar estranho, então eu tô logo te falando por que tá ficando estranho, tá bom? Então, continua a tua volta, daqui a pouco eu volto. Então, tô chegando aqui no fim da carreira, ó, fiz a última argolinha, tá? Vou lá no primeiro ponto aqui. Aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto, 2. Como eu já tenho 2, com mais 2, 4, tá faltando o quinto ponto, né? Então, eu vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer o quinto ponto, tá? Contando aí que as duas correntes não contam, então agora que eu tenho 5 pontos, vou aqui nesse ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Vê quando eu fecho a corrente, essas duas correntinhas aí que eu desconsidero, ela fecha esse buraquinho, porque se eu não fizer elas, vai ficar sempre um buraquinho entre o final e o início da carreira, tá? E agora eu vou subir de novo com duas correntinhas, voltar no mesmo lugar e fazer um ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. E vou fazer a argolinha novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pego as duas alcinhas da frente aqui do ponto, fecho com ponto baixíssimo. Vou por trás aqui, pego o meu primeiro ponto, ó, por trás da argolinha, faço 1, 2, no terceiro vou fazer meu aumento, faço 1, volto no mesmo, faço mais um, então tenho agora 4 pontos, agora eu faço o quinto e o sexto ponto, então nessa agora, entre uma argolinha e outra, vai ficar com 6 pontos. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto aqui, pego as duas alcinhas da frente, ó. Fecho meu ponto com ponto baixíssimo. Vou lá no primeiro ponto, ó, e faço mais um ponto alto, tá? Então, por toda a carreira a gente vai fazer isso. Então, entre duas argolinhas vão ficar agora 6 pontos com um aumento no terceiro ponto, tá? Então, por toda a volta. Então, tô finalizando aqui a carreira, ó, tá vendo como fica o bolinho todo solto? Então, a gente vai fazer, eu fiz aqui a última argolinha, vou aqui por trás, primeiro ponto, faço um ponto alto, segundo ponto, mais um ponto alto, terceiro ponto eu vou fazer o meu aumento, fazendo um ponto e voltando aqui para fazer outro, tá? Então, tenho 4 pontos, com mais esses dois, 6. Então, venho aqui e faço meu ponto baixíssimo, finalizando assim a carreira. Certo? Então, tá ficando assim, ó. Então, aqui eu vou cortar meu fio, porque a gente vai trocar de cor, tá? Então, vou trocar aqui
Fazer mais uma correntinha aqui. Prontinho. Vou amarrar aqui meu fio não no mesmo lugar, tá? Vou amarrar aqui em outro motivo. Então, vou amarrar, por exemplo, aqui no segundo ponto de qualquer motivo que não seja aquele onde a gente cortou o fio. Aqui eu vou subir com, vou subir com 2 correntinhas, tá? 1, 2, depois eu arremato esse fio. Vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto. Então, vejam só. Esse é o primeiro e eu prendi no segundo. Então, no terceiro, eu vou fazer o meu aumento. Então, 1 e 2. E vou fazer agora ponto sobre ponto. Prontinho. Agora eu vou fazer as 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto aqui no mesmo, aqui na base, pego as 2 alcinhas da frente, fecho com ponto baixíssimo. Vou aqui pegar o primeiro ponto após a argolinha da carreira anterior e faço 1, 2, 3. Volto no mesmo, faço o quarto, que ele é o terceiro ponto do aumento. Quinto, sexto e sétimo ponto. Então, agora entre uma argolinha e outra, a gente vai ter 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto aqui para fechar com ponto baixíssimo e começa tudo de novo, tá? Então, essa vai ser a sequência dessa carreira aqui em vermelho, tá bom? Então, cheguei aqui no fim da carreira, ó, fiz aqui minha última argolinha. Vou pegar aqui o próximo pontinho e vou fazer um ponto alto. Então, 1 ponto, 2, que esse daqui não conta, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, já tenho os 7 pontos. Finalizo a minha carreira com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha. Eu já cortei aqui meu fio. E corto aqui que a gente vai trocar a cor. Vai voltar pro cru novamente, tá? Então, olha só. Eu vou prender aqui meu fio em qualquer um dos motivos que não seja esse onde eu finalizei, tá? Então, eu vou prender aqui em qualquer lugar. Prender aqui, por exemplo. Vou puxar aqui o fio para frente, vou subir com 2 correntinhas, e vou voltar no mesmo ponto e fazer um ponto alto. Inicio como sempre, tá? Faço aqui um ponto alto sobre cada ponto. Nesse ponto aqui eu vou fazer um aumento. Volto no mesmo, faço mais um. E vou fazer o restante ponto alto sobre ponto alto. Então, em todas as carreiras, a gente tem que fazer um aumento em cada intervalinho, né? Então, agora eu tinha 7 na carreira anterior e agora eu vou ficar com 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas para nossa argolinha. Volto aqui, faço um ponto baixíssimo. E aí, eu vou começar aqui um motivo novo, ó. Vou fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, volto no terceiro, faço o meu aumento e faço os demais ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. E agora eu fiquei com um total de 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E faço a minha argolinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto aqui, pego as 2 alcinhas da frente e faço um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou fazer por toda a volta a mesma coisa, tá? Argolinha e 8 pontos entre as argolinhas. Finalizei aqui, olha, eu tô com a última argolinha aqui na agulha. Vou fazer aqui o primeiro pontinho, eu amarrei meu fio no segundo, tá? Então, só tem um pontinho para fazer. E vou prender aqui o meu fio sobre o ponto alto, com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou prender com ponto baixíssimo, só que eu vou pegar apenas a argolinha de trás, tá? Porque essa nova carreira, eu vou precisar pegar todos os pontinhos pela argolinha de trás. Então, já vou fechar pegando a de trás para poder deixar livre a da frente, tá? Então, vou subir aqui com 2 correntinhas, vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto. E agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ponto sobre ponto. Só que agora a diferença é que eu vou passar a pegar apenas a argolinha de trás
e vou fazer o aumento também, tá? A mesma coisa que eu estava fazendo. Então, faço o aumento e o resto faço ponto sobre ponto. Vou fazer aqui até o último ponto, só que nessa carreira eu não vou fazer a argolinha, tá bom? Então, olha só, aqui chegava aqui eu fazia as 8 correntinhas, né? Então, não vou mais fazer, vou passar direto aqui para a primeira, pegando a argolinha de trás. É muito importante que pegue a argolinha de trás, por quê? Vou te mostrar aqui por quê. Porque depois eu vou fazer essa parte vermelha na argolinha da frente. Então, se esquecer e pegar todas as duas, eu não vou ter como fazer esse destaque aqui vermelho, tá bom? Então, é muito importante que pegue apenas a argolinha de trás. Então, ponto sobre ponto, 1, 2, 3. Vou fazer o meu aumento no quarto, tá? No quarto ponto. Então, 3, 4, volto aqui no quarto, faço mais um, quinto, sexto, sétimo, 2, 4, 6, 8, não, tem 8 já. E aqui eu vou fazer o nono ponto, tá? Então, fiz o aumento ali pelo meio, não exatamente tem que fazer no terceiro ou no quarto, tem que ter um aumento em qualquer lugar, tá? Entre uma argolinha e outra tem que ter um aumento em qualquer lugar, só não vai te esquecer do aumento, tem que ficar um total de 9 pontos. Então, terminei aqui, cheguei no nono ponto, vou por trás aqui da minha argolinha, vou no primeiro ponto, não vou fazer argola nessa carreira, tá? E vou pegar apenas a alcinha de trás. Então, 1, 2, 3, sempre a argolinha de trás. No quarto ponto, vou fazer meu aumento, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, 9 pontinhos, tá? E aí, eu já passo direto aqui por trás para o primeiro ponto, após a argolinha. Então, vou fazer isso por toda a volta, não vai ter argolinha nessa carreira. Então, cheguei aqui ao fim da carreira, ó. Fiz aqui o último pontinho por trás, vou aqui no primeiro, também por trás e faço meu pontinho. E agora sim eu finalizo a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo. Prontinho, ó. Então, tá ficando assim. Essa parte aqui crua, a gente vai fazer aqui um total de 5 carreiras, tá? Então, a gente vai fazer 5 carreiras, só que a primeira ainda tinha a argolinha, tá vendo? A segunda carreira já não tem mais a argolinha e as demais também não vão ter a argolinha, tá? Então, a gente vai fazer 2 correntinhas, voltar no mesmo ponto. Agora, não precisa mais pegar a alcinha de trás, pode pegar as duas. Voltei aqui, fiz para um ponto. Vou fazer aqui ponto sobre ponto. Escolho aqui um dos pontos para fazer o meu aumento. Continuo fazendo ponto sobre ponto. A mudança agora nessa carreira é que em cada intervalo desse, em vez de fazer um aumento, agora eu vou fazer 2 aumentos, tá? Então, eu fiz aqui um aumento, eu vou fazer aqui antes de finalizar o meu intervalinho, ó, com mais um aumento. Mesma coisa, não tem posição certa para esse aumento, tá? Desde que sejam 2 aumentos. O que é um aumento? É quando volta no mesmo lugar e faz mais um. Então, vou fazer aqui meu último ponto sobre ponto. Fiz um aumento aqui, ó, um Vzinho, e fiz o outro bem aqui. Já tô no próximo intervalinho, tá vendo? Aqui também eu vou fazer 2 aumentos. Então, olha só, posso fazer um aqui e um aqui, por exemplo. Então, vou fazer aqui um no terceiro ponto, ó. Vou fazer o primeiro, vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro, vou voltar no terceiro, fiz um aumento. Continuo fazendo ponto sobre ponto. 1, 2, 3, volto, faço mais um, segundo aumento. Aí, continuo agora fazendo ponto sobre ponto, tá? Importante, apenas é importante que se faça 2 aumentos no intervalo entre uma argolinha e outra. Então, esse é o primeiro ponto,
após essa argolinha aqui, ó. Então, eu faço o primeiro ponto, faço o segundo, faço o terceiro. Nesse ponto eu volto, faço meu aumento, faço o quarto, faço o próximo, não importa como eu tô falando onde vai ser esse aumento, vou fazer mais um aumento aqui, segundo aumento. E agora eu sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar no próximo motivo. Finalizei esse motivo aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer uma carreira toda fechadinha, sem argolinha, sem nada, só que é importante que a gente faça 2 aumentos em cada intervalinho, tá bom? Então, finalizei aqui a carreira, ó. Fiz aqui 2 aumentos em cada intervalo. Vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas, voltar no mesmo ponto e fazer aqui meu primeiro ponto alto. Então, nessa carreira não vai mais ter 2 aumentos em cada intervalo, vai ter só um. Então, nessa carreira e na próxima, a gente vai fazer um aumento por cada intervalo, tá? Então, pode contar aqui até 5, por exemplo. E no quinto ponto, mais ou menos pelo meio do intervalo, ó, fazer teu aumento, voltando no mesmo ponto e fazendo mais um ponto. Tá? Então, fiz aqui meu aumento. E agora eu sigo fazendo aqui ponto sobre ponto, até chegar no próximo intervalo. Então, faço aqui ponto sobre ponto. Pronto, agora eu tô aqui, esse é o primeiro ponto do novo intervalo, ó. Então, agora eu tô entre esses 2 aqui. Então, eu vou contar aqui de 1 até 5. Não tem uma posição certa, né? Contanto que tenha um aumento em cada intervalo. Mais ou menos aqui pelo meio do intervalinho, a gente volta e faz mais um ponto. Então, tô mais ou menos aqui no meio, ó, volto aqui, faço mais um e sigo fazendo aqui ponto sobre ponto. Então, essa carreira e mais a outra é a mesma coisa, tá? Fazer um aumento por intervalo, tô aqui na 4ª carreira, faz essa mais uma. Finalizei, então, aqui a 5ª carreira, tá? Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. E agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Então, vou subir aqui uma correntinha e vou fazer uma carreira de ponto baixo pegando apenas a alcinha de trás do ponto, ó. Então, vou fazer aqui o primeiro ponto, segundo ponto. Nessa carreira não vai ter aumentos, então é só ponto sobre ponto, ponto baixo, sempre pegando aqui a alcinha de trás, tá? Então, mantendo aqui a quantidade de pontos. Finalizei aqui a minha carreirinha de ponto baixo, ó, então vejam que mesmo sem fazer nenhum aumento, ela continua retinha, tá? Então, sem fazer aumento, porque eu preciso dessa mesma quantidade de pontos para dar certo aqui a minha bainha. Nesse momento aqui, a gente deve ter 156 pontos, tá? Que eu vou dividir em 13, porque cada motivo da nossa bainha vai levar 13 pontinhos desse, aí eu vou ter 12 motivos de bainha, tá? Vou te mostrar aqui do que é que eu tô falando. A nossa bainha é aquela bainha do motivo russo, né? Então, eu preciso aqui fazer 12 motivos desse aqui, tá? Então, para cada motivo desse, eu preciso de 13 pontos. 13 vezes 12, 156. Por isso que não tem que ter aumento nem diminuição nessa carreira que eu fiz de ponto baixo, tá? Então, já tinha 156, eu tive que manter os 156. Então, agora a gente vai fazer, no mesmo lugar que eu finalizei a carreira, eu vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de base, no quinto eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo um de base, no próximo ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um de base, no próximo ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um de base, no próximo ponto baixo. E mais uma vez, 3 correntinhas, pulo um no próximo ponto baixo. Então, a gente vai se repetir isso aqui por 12 vezes, ó. Uma argolinha de 5 correntes e 4 argolinhas de 3 correntinhas, tá? Então, vou repetir mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo uma apenas de base no próximo ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula uma na próxima, ponto baixo. 1, 2, 3, pula um no próximo ponto baixo e a minha última argolinha
uma, duas, três correntinhas, pulo um no próximo ponto baixo. Então eu vou precisar repetir isso por toda a volta, tá? Então, uma de 5, 4 de 3. Então, finalizei aqui a carreira, olha como termina certinho, tá? Eu comecei aqui com 5 correntinhas, então eu tenho que terminar com as 4 argolinhas, ó. Então, fiz uma, duas, três, falta só a quarta. Então, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas e finalizar com ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo. Prontinho. E deu exatamente as 12 espacinhos que eu queria. Cada espacinho desses de 5 correntes vai gerar um motivo daquele lá. Então, aqui eu vou caminhar aqui para dentro do espacinho com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas e dentro desse arco maior eu vou fazer um total de 9 pontos contando com as 3 correntinhas que eu subi. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tudo dentro do arquinho maior, a gente vai fazer aqui 9 pontinhos. No próximo arquinho menor, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo arco, ponto baixo. 3 correntinhas, próximo arco, ponto baixo. 3 correntinhas, próximo arco, ponto baixo. E agora, sem espaço de corrente, eu vou para o arco maior fazer novamente 9 pontos altos. Então, nesse agora intervalo, em vez de ter 4, ó, só vai ter 3 argolinhas de 3 correntinhas. Então, vou contar aqui os 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, prender com ponto baixo aqui sem espaço de corrente e fazer os arquinhos de 3 correntinhas. Então, é assim que a gente vai fazer a carreira inteira. Tá? Então, vai ficando assim, ó. 9 pontos, 3 argolinhas, tá? 9 pontos, 3 argolinhas. Então, finalizei aqui a carreira, ó. Ficou com 12 grupinhos de 9 pontos altos e 12 grupinhos de 3 argolinhas de 3 correntinhas, tá? Então, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Vou subir 3 correntinhas de novo e vou fazer aqui ponto sobre ponto sem nenhum aumento, tá? Então, as correntinhas já são o primeiro ponto, aí o segundo, terceiro, quarto, quinto, vai dar 9 pontos de novo. Sexto, sétimo, oitavo e nono ponto. Sem espaço de corrente, eu vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, ponto baixo. E sem espaço de corrente, eu vou de novo fazer ponto sobre ponto, fazendo de novo 9 pontos altos. Então, é assim que vai ser a nossa repetição nessa carreira. 9 pontos, 2 argolinhas, tá? 9 pontos, 2 argolinhas, até o fim da carreira. Então, tô chegando aqui no fim da carreira, ó, com 3 correntinhas. Eu já até cortei o fio, mas eu vou te mostrar aqui o final, tá? Vou para a última argolinha fazer um ponto baixo. Aí, sem correntinhas, porque eu já tenho aqui as 2 argolinhas, ó. Vou aqui na terceira correntinha fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, olha só, o meu grupinho de 9 pontos, minhas 2 argolinhas de 3 correntes e um ponto baixíssimo para finalizar. Mais uma correntinha para arrematar o fio. E agora a gente vai trocar de cor para o vermelho, tá? Então, vou aqui fazer o nozinho inicial. Agora, antes de terminar aqui a parte de cima, a gente vai voltar aqui na parte de baixo, tá? A gente vai trabalhar agora naquela argolinha que ficou na frente, ó. Aquela argolinha da frente, a gente pegou a argolinha de trás, né? Então, agora a gente vai trabalhar na da frente. Então, eu vou prender aqui em qualquer grupo, tá? No primeiro ponto de qualquer grupo e fazer aqui o meu primeiro ponto alto apenas na argolinha da frente, tá? Vou pegar aqui o segundo ponto, fazer outro ponto alto. Terceiro ponto,
No quarto ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, volta no mesmo e faz mais um. Então, fiz meu aumento aqui no quarto ponto. No quinto ponto, normal. Quinto, sexto, ó, normal, tá? Então, fazer um aumento aí no quarto ponto, ou em qualquer ponto, na verdade, né? Mas vamos combinar aqui fazendo o quarto ponto. Então, fiquei aqui com 2, 4, 6, 8, 9 pontos altos. Vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltar aqui na base do ponto alto, pegando as duas alças da frente, fazer aqui um ponto baixíssimo, laçar o fio, pegar aqui o próximo ponto, ó. Próximo pontinho na alcinha da frente e fazer o primeiro ponto alto já da próxima sequência. Então, primeiro ponto, segundo, terceiro, no quarto ponto a gente faz o nosso aumento. Prontinho. Próximo ponto, ponto sobre ponto, sempre pegando a alcinha da frente. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Então, aqui novamente eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 9 pontos. 6, 9 pontos, tá? Então, 9 aqui com um aumentozinho lá no quarto ponto. Vou fazer aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto aqui na base do ponto, pego as duas alcinhas da frente. Faço aqui um ponto baixíssimo e já vou para o próximo motivo, tá? Então, é assim que vai ser essa carreira, tá? Fazer a mesma coisa em todos. Então, terminei aqui minha carreira, ó. Fiz aqui meus 9 pontinhos. 2, 4, 6, 8, 9. Fiz a minha argolinha de 8 correntinhas. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. E agora eu vou terminar aqui nesse primeiro ponto, ó, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Certo? Agora a gente vai dar uma parada aqui e vamos fazer uns trançados aqui, tá? Para aparecer a nossa trancinha. Então, vou pegar aqui com a minha agulha, ó. E vou pegar a próxima, a de cima, passar por dentro da de baixo, ó. Tá vendo? Pego a de cima, a argolinha, passo por dentro da de baixo. Pego a argolinha de cima, passo por dentro da de baixo. Depois dessa vermelha aqui, tem uma ainda clarinha, tá vendo? Passa por dentro. E pega essa última que a gente acabou de fazer, passa por dentro também, ó. Então, fica uma trancinha, tá vendo? 3 argolinhas clarinha, uma escura, uma clarinha e outra escura, tá? Não esquece ninguém aí no meio do caminho, tá? Então, pego a de baixo, pego a de cima e passo por dentro da de baixo, ó. Pego a de cima, passo por dentro da de baixo, tá? Aí, vou lá, pego a vermelha, por dentro da cru. Agora, olha lá, ela sempre tá escondidinha essa branquinha, porque a gente fez o vermelho agora e ela fica lá para trás. Eu trago ela para frente, passo ela aqui por dentro. Pego o que a gente acabou de fazer e passa por dentro também, tá? Então, a gente vai fazer todos os 12 trançados, tá? Então, faz lá os teus 12 trançados e a gente já volta. Prontinho, ó, fiz todos os trançados, tá? Agora, eu tô aqui no primeiro pontinho, onde eu finalizei a minha carreira, certo? Com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo para o segundo ponto, ó. Esse aqui é o primeiro, onde eu finalizei a carreira, eu vou caminhar aqui para o segundo com um ponto baixíssimo, tá? Então, agora eu tô em cima do segundo ponto. Aqui mesmo eu vou voltar aqui e fazer um ponto baixo. E a nossa carreira vai iniciar nesse ponto baixo. Então, eu vou laçar meu fio e vou pular aqui 1, 2, no terceiro ponto eu vou fazer 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No terceiro ponto, então, de onde eu fiz o ponto baixo, pulei 2, no terceiro eu fiz 7 pontos. Vou pular aqui mais 2, no terceiro vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz aqui, ó, um lequinho, né? Com 7 pontos. Vou laçar meu fio e vou nessa argolinha vermelha aqui, ó, e vou fazer 6 pontos altos, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, olha só, vou soltar aqui meu fio, vou abrir aqui meu trabalho. E aí, esse aqui é aquele pontinho que vai dar o detalhe do trabalho, tá? Então, esse meio desse leque que eu comecei aqui, ele tem que dar certinho na direção da trança. Então, eu vou lá, olho aqui na minha trança, na direção dela, e ela tá mais ou menos, ó, na direção desse ponto aqui, ó. Tá vendo? Se eu colocar aqui na retinha, vai dar mais ou menos na direção desse ponto que tem a alcinha aqui na frente, ó. Aquela carreirinha de ponto baixo que eu fiz, pegando apenas a alça de trás e deixando a da frente livre, é para poder eu prender agora, como se eu estivesse prendendo aqui um picô, né? Então, olha só, na direção desse ponto baixo aqui, que tem a argolinha maior de 5 correntes, tá? Então, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prontinho, tá? Vou laçar meu fio, não vou fazer corrente, tá? Eu só prendi com ponto baixíssimo. E vou fazer mais 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos, então olha lá, eu fiz 6 pontos, prendi com ponto baixíssimo e voltei com 6 pontos. Vamos abrir aqui. Depois que eu fiz meu ponto baixinho, eu fiz 6 pontos e eu mirei aqui na reta, prendi com ponto baixíssimo, voltei descendo aqui fazendo mais 6 pontos na mesma argola, ó, tá? Então aqui eu terminei meus 6 pontos. Opa! Só finalizar aqui o último que eu acabei desfazendo. Prontinho. Aí eu vou contar aqui, ó, nesse meu grupinho de 9 que eu fiz na carreira anterior, eu vou pular o primeiro, no segundo eu vou fazer um ponto baixo. É essa que vai ser a repetição, tá? Vamos fazer mais uma vez. Lacei meu fio, pulo 1, 2, no terceiro eu vou fazer um grupo de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem correntinha, tá? Todo ponto alto, 7. Vou pular aqui 1, 2, no terceiro faço um ponto baixo. Prontinho. Então, eu repeti esse grupo aqui, ó, do início. Agora, daqui de onde eu tô, ó, lacei meu fio, não tem correntinha, vou naquela argolinha vermelha e vou fazer 6 pontos, sem espaço de corrente, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou abrir aqui para te ver. Então, olha só. Esse grupo aqui, ele ficou preso, lembra? Lá naquele primeiro ponto baixo daquela argolinha de 5 correntes, do arco maior. Então, eu vou prender esse na mesma direção, tá? Então, tá aqui o meu arco maior, tá vendo aqui? Vou pegar aqui o pontinho aqui, a alcinha da frente, que tá na direção dele. Aqui é para eles ficarem com a mesma distância, tá bom? Então, prender aqui com ponto baixíssimo. Laçar o fio, voltar aqui, continuar tecendo mais 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pegar aqui na minha base, nos meus 9 pontos, eu vou pular o primeiro e vou fazer um ponto baixo no segundo. E começar tudo de novo, tá? Então, a nossa carreirinha, essa carreira aqui é a carreira principal, né? Aquela que dá o charme no suplá, né? Ó. Então, ela sempre vai ter essa que vai subir, prender lá em cima e descer, e aquele lequinho que vai ficar lá embaixo, tá? Nós vamos fazer 12 vezes e já voltamos. Então, meninas, cheguei aqui no fim da carreira, ó, fiz aqui aquela subidinha com 6 pontos, ponto baixíssimo lá em cima, 6 pontos na descida, tá? Vou aqui finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo do início da carreira, ó, bem aqui. Fazer aqui um ponto baixíssimo, mais uma correntinha, para cortar aqui o fio. Tá, então aqui a nossa parte decorativa aqui do suplá tá pronta.
tá bom? Agora a gente vai fazer a parte aqui de cima, também com vermelho. Então, vou fazer aqui meu nozinho corrediço. Vou dar uma laçada. Aliás, eu não vou dar laçada porque eu vou começar o ponto aqui, bem aqui. Aqui não tem duas argolinhas, vou começar aqui na primeira, tá? No meio da primeira, qualquer espacinho. Vou fazer aqui um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou laçar meu fio, vou pegar aqui, vou vir com a minha agulha de trás para frente, ó, antes do primeiro ponto, ó. Vou levar minha agulha lá para trás, pegar o meu fio, ó, passar aqui por esse ponto e terminar ele lá atrás, ó. Laçar o fio, tira 2, laço, tiro 2. Isso aqui é um ponto alto, pegando ele por trás, tá? Uma correntinha, lacei o fio. Olha o que eu vou fazer, eu venho de trás para frente, entre o primeiro e o segundo ponto, volto para trás no próximo espacinho entre o segundo e o terceiro, tá? Passo meu fio por ele, solto aqui um pouquinho, laço o fio, tiro 2, laço o fio, tiro 2, tá? E a gente consegue aqui esse destaque, esse relevo aqui, ó, ponto alto em relevo, né? Uma correntinha, lacei o fio, ó, entro aqui, passo, olha, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, entre o segundo e o terceiro, de trás para frente, pego no próximo espacinho, levo a agulha para trás, passo aqui minha agulha por aqui, solto um pouquinho o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, eu tenho aqui 3 pontos em relevo, ó. Mais uma vez, uma correntinha, lacei o fio, ó. Venho aqui de frente, de lá para cá, tá? De fora para dentro, né? Levo meu fio para trás, ó. Passo meu fio aqui por esse ponto, solto um pouquinho, laço, tiro 2 e laço, tiro 2, tá? Então, vou fazer uma correntinha, um ponto em relevo, pegando por trás, tá? Uma correntinha, lacei o fio, ó. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, vou fazer todos os pontos, todos os 9 pontos dessa forma, sempre separando aí com uma correntinha. Uma correntinha, laço o fio. E esse é o último ponto. Tem que ter a mesma quantidade de pontos, ó. Nessa base eu tinha 9 pontos, então tem que ficar com 9 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Todos eles separados por uma correntinha. Quando eu finalizar o último ponto, eu não faço correntinha, vou aqui na primeira corrente, primeiro argolinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Então, vai ficar uma argolinha aqui no meio, ó. Sem espaço de corrente, agora eu vou começar tudo de novo, ó. Lacei o fio, vou de trás para frente, olha lá, antes do primeiro ponto, tá? Volto para trás, trago o meu fio por aqui, solto um pouco, tiro 2, faço uma corrente. Olha, levo lá para trás, passo o fio por aqui, levo para trás de volta, tiro 2, tá? Então, a gente vai repetir essa sequência aqui por toda a carreira. A gente tá fazendo aqui o bico russo, né? Que faz aqui um ponto em relevo, fica lindo ele. Um pouquinho diferente para quem ainda nunca fez, né? Só fazer devagarinho. Faz, primeiro assiste, né, essa parte, depois tenta fazer, tá bom? Se ainda não fez. Prontinho, tô aqui no final da carreira, ó. Já fiz aqui 2, 4, 6, 8 pontos, já fiz a correntinha e vou fazer o último ponto, ó. Vou por trás, faço meu ponto alto lá por trás, sem espaço de corrente, eu vou fechar aqui a minha carreira no primeiro ponto baixo do início, tá? Com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha para travar o fio e eu vou cortar. E agora a gente vai voltar pro cru, tá? Tem mais 2 carreirinhas cruas para finalizar o nosso trabalho. Olha que coisa mais linda que vai ficando isso, né? Muito fofo, muito lindo mesmo, tá? Então, vou pegar aqui meu fio e eu já volto. Então, já fiz aqui um nozinho inicial, ó. Vou prender aqui nessa argolinha, tá? Em qualquer uma das argolinhas, vou fazer logo um ponto baixo. Então, esse vai ser meu primeiro ponto da carreira.
Vou fazer aqui uma correntinha no primeiro espaço entre o primeiro ponto e o segundo, ó. Primeiro ponto, segundo ponto tem uma correntinha. Eu vou fazer aqui por dentro, ó, um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Segundo espacinho aqui entre um ponto e outro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próximo espacinho, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próximo espacinho, ponto baixo. Então, eu vou fazendo 3 correntinhas, ponto baixo, até o último espacinho entre um ponto e outro, tá? É daquele espacinho da corrente que a gente fez na carreira anterior. 1, 2, 3, ponto baixo. 1, 2, 3, ponto baixo. Acabaram meus espacinhos, ó. Então, eu fiquei com quantas argolas? Bora lá. Argola, tá? Isso aqui não conta como argola, porque só tem uma correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem que ficar com 7 argolinhas no total. Agora, eu não vou fazer 3 correntinhas, vou fazer apenas uma. No meio da argolinha, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Agora, no espaço entre o primeiro e o segundo ponto, eu vou fazer o primeiro ponto baixo. E agora sim, eu vou começar a fazer as argolas, ó. 1, 2, 3 correntinhas, próximo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próximo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próximo espaço, ponto baixo. E agora só fazendo 3 correntinhas, ponto baixo em cada espacinho agora, tá? E é assim que vai ser a nossa repetição, ó. Então, vai ficar 7 argolinhas. Finalizou com o último ponto baixo no último espaço, corrente, ponto baixo, corrente e começa de novo as 7 argolinhas. Então, olha só. Terminei aqui meu último pontinho baixo, tá? Nos espacinhos dos últimos pontos. Vou finalizar aqui com uma correntinha e um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, ó. Tá? Da carreira que eu iniciei. Vou caminhar agora com pontos baixíssimos até eu entrar nesse primeiro espaço, ó. Então, vou caminhar aqui para a correntinha com ponto baixíssimo, para o ponto baixo com ponto baixíssimo e para dentro do espaço com ponto baixíssimo, tá? Então, finalizei minha carreira aqui, caminhei com pontos baixíssimos até eu estar dentro do espacinho, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo dentro desse espaço. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer um picô, ó. Eu vou voltar na base do ponto baixo, vou fazer aqui pegando as 2 alcinhas, vou fazer um ponto baixo. Vou voltar dentro da mesma argolinha e vou finalizar aqui com um ponto baixo, ó. Então, eu fiz um ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo para finalizar o picô e mais um ponto baixo para finalizar aqui o primeiro espaço. Vou para o próximo espaço, ó. Começa com ponto baixo, 3 correntinhas. Venho aqui na base do ponto, nas 2 alcinhas, ó. Faço um ponto baixo. Volto ainda na mesma argolinha e faço mais um ponto baixo. Então, tenho meu segundo grupinho, ó. Próximo espacinho, ponto baixo. 3 correntinhas. Pego as 2 alcinhas da frente aqui do ponto baixo de base, faço mais um ponto baixo. E na mesma argolinha eu volto e faço o último ponto baixo. Tá? Então, tenho 3 picôs. No quarto, a gente não vai fazer só 3 correntinhas, ó. Eu vou começar com ponto baixo, só que agora eu vou subir 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui na base do meu ponto, finalizo igualzinho. Faço um ponto baixo e mais um ponto baixo aqui na argolinha. Então, esse picô é o central e ele fica um pouco maior que os outros. Próximo espacinho, ponto baixo, 3 correntinhas. Pego as 2 alcinhas da frente aqui desse ponto, faço mais um ponto baixo. Volto na argolinha de base e faço o último ponto. Então, ó, 3 picôs de 3 correntes, um picô de 5, e agora eu vou fazer mais 3 pequenininhos, tá? Próximo espacinho, ponto baixo, 1, 2, 3, 2 alcinhas da frente, faço um ponto baixo, volto na argolinha e faço mais um ponto baixo. Próxima argolinha, ponto baixo, 3 correntinhas, pego as 2 da frente aqui, faço um ponto baixo,
volto na mesma argolinha e faço o último ponto. Então aqui o que acontece? Eu tinha 7 espaços de corrente, né? Então eu fiz 3 picôs pequenos com 3 correntes, um grande com 5 mais 3 com 3, tá? Daqui eu vou passar direto, ó, lá pro primeiro espacinho de 3 correntes. Então eu não vou fazer nada nesse meio aqui, tá vendo? Eu vou direto aqui pra primeira argolinha. Então faço um ponto baixo, 1, 2, 3, fecho meu picôzinho e faço mais um ponto baixo. Esse é o primeiro dos 3, tá? Então, olha lá. Em cada motivo desse, tá? Em cada motivo desse, vai ter 3 picôs pequenos, um grande e 3 pequenos. Eu já tô começando um novo motivo, ó. Então, eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro, vou fazer o grande. Vou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. E vou passar direto pro próximo motivo. Tá? Então é assim que vai ser a nossa última carreira. Aí eu vou arrematar aqui meus fios e já vou voltar com ele prontinho para você ver. Então, meninas, tá aqui o nosso suplá prontinho. Esse aqui foi o meu primeiro modelo, na verdade, o que eu terminei, que eu tava fazendo junto contigo, não deu tempo de eu te mostrar, mas é o mesmo modelo, tá? Então tá aqui o nosso, esse aqui foi feito, olha esse fio bem brilhoso. Esse fio aqui é o fial ouro, tá? E o outro lá eu fiz com barroco, né? Esse aqui é o fial ouro, os pontos são os mesmos, o modelo é o mesmo, só o fio que eu usei outro, tá? Então a finalização é a mesma, por isso que eu vou te mostrar aqui. Então tá aqui a nossa última carreira, com 3 picôzinhos, um grande e 3 pequenos, ó. O nosso ponto em relevo, o nosso bico russo, né? Como ficou, com os 12 motivos. Então, eu espero muito que tu tenha gostado dessa aula, tá? Se gostou, faz a peça, marca a gente no Instagram, te inscreve no canal. Não te esquece de curtir o vídeo, que isso ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Então, te espero na próxima aula.